Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Pastor. Pastor Léo aqui. Pastor Alci. Quarta-feira passada a gente não teve, excepcionalmente. Teve um pequeno imprevisto aí, mas estamos de volta para falar um pouco do Batman. Conhece o Batman, Alci? Por incrível que pareça, ainda que eu não seja um ávido, como diz meu filho, Diogo gosta dessa palavra, ávido. Um ávido leitor de quadrinhos é um dos personagens é o personagem que eu mais gosto. É mesmo? Mas por quê? Rapaz, primeiramente, eu me identifiquei com o Batman por um acaso que talvez até não Porque seja ele é muito rico. Não, essa não poderia ser. Porque talvez não seja nenhuma boa leitura dele, mas eu acho que sim. Por ele enfrentar os medos dele com a questão do morcego Sim. e tal. Eu me identificava isso quando era moleque com ele. E porque, não sei se eu ganhei ou se eu comprei ou se eu pedi, o único gibi sério dessa natureza, assim, se é aqueles gibis de Turma da Mônica, aquela coisa toda, o único gibi sério que eu tinha era do Batman. Era? Era. Eu guardava aquilo, guardei até vir pro seminário, aí dei. Cara, eu comecei a ler gibi. Daí comecei com Turma da Mônica. Todo mundo, né? Turma da Mônica. Aí eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha. Minha cabeça processa 11. Tá. Quando meu pai, acho que desavisadamente, comprou Wolverine e X-Men. Tá. Aí pronto. Aí abriu a porteira. Entendeu? Aí eu li aquele negócio, meu irmão, é isso aqui que dá a liga. Eu não lembro qual foi o primeiro gibi que eu li do Batman. Não lembro, se perguntar se foi esse. Eu lembro qual foi o primeiro do Wolverine, que foi o Wolverine 50. Lembro qual foi o primeiro do X-Men, que foi o Massacre de Mutantes, o nome da saga. Mas do Batman, eu não me lembro qual foi assim. Esse foi o primeiro. Eu conheci o Batman dos filmes, né? Ou seja, eu já tinha assistido o filme do Batman, né? Então, os heróis da DC Comics, tu sabe sabe a diferença desse sim. são mais famosos que o da Marvel, né? Hoje o que a Marvel tá fazendo com o cinema O filme, realmente transpassou a DC, na minha opinião. Não, eu nem, pra você ter ideia, eu não me interessava de jeito nenhum por X-Men, aquela coisa toda, entendeu? Eu vim me interessar, acho que recentemente, pelos filmes que foram lançados. Isso. Mas quando eu era moleque era Superman e Batman. Exatamente. Teve um tempo que o logo do Superman era a marca mais reconhecida na face da Terra. Rapaz, que legal. Entendeu? Então, dito isso, a gente já conhecia, né, o Batman dos desenhos, do filme, tal. Mas gibi, tu falou de gibi sério, eu lembro que foi justamente quando eu comecei a interessar mais, foi na chamada saga Queda do Morcego. Que se tu assistiu esses filmes do Batman, Cavaleiro das Trevas, Cavaleiro das Trevas Ressurge. Sim, acho que eu só não assisti o mais novo agora. Pronto. Que é o que, essa Queda do Morcego, ela é levemente a base do Cavaleiro das Trevas Ressurge. Que tem o Bane, né? Que é o último filme da trilogia do Nolan. Pronto, ali, cara, acho que foi uma fase que eu tava mais aguçado com o gibi. E foi quando o Batman se fechou como sendo o meu herói favorito. Interessante. Entendeu? Se fechou. Por um motivo. É porque quando você olha para os heróis da DC em particular, você vai ver uma coisa. Os heróis da DC, tanto que a pessoa tem a expressão, é um panteão. Eles são deuses. Super-Homem, a Mulher Maravilha, que é literalmente uma deusa, como se fosse Artemis. Ele não tem fraqueza. Eu vejo que a fraqueza do Super-Homem é um pedaço de terra da terra dele, lá do Kryptonita. E aí quando você vê um cara que quem é fã de quadrinhos diz que o superpoder do Batman é ser amigo do roteirista. Entendeu? Que ele é amigo do roteirista. Escreve tudo pra... Não, que é amigo do roteirista. Então o roteirista sempre dá um jeito de fazer o Batman como um cabo incrível. Sabe? Mas é como ele tem que estar preparado para toda a situação. Porque ele sabe que ele não tem superpoder. Ele sabe que uma bala pode matar ele, uma queda vai quebrar ele. Então ele tem que estar preparado. Então eu achava aquilo máximo. Trabalha com muitas variáveis. Exatamente. Né? Ele trabalha, tanto é que é uma brincadeira no mundo nerd, que você fala assim, fulaninho contra o Batman, quem ganha? Aí o cara pergunta assim, o Batman com preparo ou sem preparo? É sério. Batman com preparo ou sem preparo? Entendeu? Ou seja, porque quando pega o Batman sem preparo, provavelmente ele vai perder. Porque ele é um humano. Entendeu? Agora, se for o famoso Batman com preparo, ou seja, eu sei o que eu vou enfrentar, a probabilidade dele ganhar é grande. Porque ele se preparou, ele conhece as fraquezas, ele estudou e tudo e tal. Uma cena que eu vi bem. O filme é ruim.
que é aquele Batman vs Superman. Aquele filme é uma Sei, desgraça. sei. Mas que eu achei interessante, eu vendo um cara comentando, como é sutil, mas tá lá. Quando você vê o Batman se preparando pra luta com o Superman, aquela cortina de fumaça que ele faz assim, não é porque o Superman não chega na fumaça. Aí o cara mostrou, dê pausa aqui, nunca queria ver aquilo. Que a fumaça é de chumbo. Ele sabe que o Superman não consegue olhar além do chumbo. Eu digo, O homem pô. tá preparado mesmo. Exatamente. Então essas coisas eu acho massa. Então, dito isso, eu assisti o último filme do Batman, agora recentemente. E, cara, eu gostei daquele filme. Eu fui disposto a não gostar. O filme tem 3 horas, assim. Uau. Pô, eu digo, pronto. O filme tem 3 horas, 3 horas do filme do Batman. Não tem condição, não. Esse filme não tem como prestar, não. Já fui com preconceito pra cima do próprio Batman, que é o cara que fez Crepúsculo. Ixi, é mesmo, né? É, o novo. Não vou mentir. O filme tinha tudo. O vampiro lá. É, o vampiro. O filme tinha tudo pra mim, pra ser uma desgraça. Primeiro trailer, que tocava a música do Nirvana, aí mostrava ele tirando a máscara, aí aí mostrava ele se maquiando. Entenda, né? Maquiando pra ficar drag, não. Mas pra máscara ficar preta, tudo, entendeu? Aí mostrava ele sua máscara com a maquiagem preta, meu irmão, esse negócio vai mostrar um Batman emo danado. E assim, eu fui pronto pra não gostar do filme. Tô lhe dizendo. Eu fui pronto pra não gostar. Tanto é que eu não fui no cinema, não aluguei o filme, digo, vou esperar chegar no serviço de streaming. Aí chegou no que eu assino lá, no HBO, agora eu vou assistir esse negócio. Estourei a pipoca e fui assistir com o Mas Anne. pra saber se foi bom mesmo, tu assistiu ele na tora ou a dose homeopática? Não assisti na tora, porque a minha esposa dormiu. Respeitou, Vou entregar ela. Dormiu. Aí eu disse, não, então amanhã a gente termina. Aí eu cobrei ela no outro dia. Disse, bora, vamos terminar que eu Foi quero bom ver mesmo, foi bom mesmo. como é que esse filme acabou. Aí foi metade que eu assisti. E, cara, eu gostei do filme. E veja, aí eu vou falar uma frase cabulosa aqui. Eu vou concordar com qualquer cristão que dizer que o Cavaleiro das Trevas é o melhor filme do Batman. Eu vou concordar, mas por uma razão. Porque o filme é bom por causa do Coringa. Se você tira o Batman, Tá, né? o filme ainda é bom. Se você botar o Batman e botar o John McClane duro de matar lá, o filme funciona, entendeu? O filme continua funcionando. Já esse filme é o primeiro filme que o Batman é, de fato, o personagem principal. Certo. Eu vou concordar, e é um tom de uma crítica, que a história do vilão, o vilão desse aí é o Charada, é mais desenvolvida que a dele. Mas eu gostei daquele filme. Gostei. Sabe, ele mostra assim um Batman até mais humano, que mostra que ele é inteligente, mas não é, meu Deus, esse cara superdotado, tipo o Tony Stark tenta mostrar da Marvel, sabe? E que age que ele tem um senso de vingança, até, em certo grau. Então, eu fiquei impressionado quando gostei desse filme. Impressionado mesmo, sabe? E aí eu disse, pô, no podcast cultural comentar um pouco sobre assim, alguns aspectos que eu acho. Pausa. Eu trouxe essa minha revista aqui só para mostrar a minha fã do Batman até onde vai. Eu não cheguei a fazer, mas não foi porque eu não tentei. O autor dessa graphic novel aqui, Frank Miller, ele foi para a primeira CCXP, que é uma conferência nerd, que eu fui, 2016. Aí ele anunciou que ele ia estar autografando lá. Sabe quanto custa cada autógrafo dele, Alcim? Rapaz, não vou nem Em chutar. 2016, R$250. Só para ele autografar. Eu tentei. Perguntou assim, tu pagou? Eu tentei. Entendeu? Eu tentei. Não paguei porque eu não consegui. Eu disse, oxe, agora que eu assino meu Cavaleiro das Trevas. Porque essa revista aqui é uma das minhas revistas favoritas. Aí eu disse, agora que eu assino meu Cavaleiro das Trevas. Aí eu tentei, entrei no site para comprar. Certo, isso ia ser meu presente de aniversário. Acabou em 5 minutos. Uau. Puxa vida. Acabou em 5 minutos. Aí eu consegui ficar na fila para assistir a palestra dele, isso eu consegui. Né, para assistir a palestra do Frank Miller. Coitado, senil já. Mas é assim, pra ver exatamente como eu queria ter autografado assim. Pô, não consegui, ainda tá vivo. Se vir pro Brasil de novo, ainda tem mais oportunidade. O filme, dá pra, por exemplo, Dioguinho assistir, não? Não. Não. Tá. Eu digo isso porque uma discussão que a gente tem lá em casa gira em torno justamente do Batman.
Porque assim, como tu sabe muito bem, eu não sou fã desse mundo de quadrinhos e de heróis. Como eu disse, eu vim assistir os filmes da Marvel por causa também de Dioguinho, mas o Batman e o Superman, esses dois, né? Eu sempre gostei. Só que aí toda vez ele faz uma pergunta pra mim. Ele agora tá na moda de deuses e heróis gregos, né? Papai, qual é o deus grego que o senhor mais gosta? Aí ele vai dizer os poderes, Sim. né? Aí ele fazia muito isso na época da DC, da Marvel. Eu sempre dizia Batman, mas pra ele, qual era sempre a resposta dele? Batman não tem Batman, poder. papai, é o mais sem graça pra ele, né? E eu ia mostrar justamente o contrário, exatamente a tua perspectiva. É o único ser humano que tem que, de fato, usar o que ele tem de recurso humano pra bater de frente com o bandido e até mesmo no caso lá do Superman, com o próprio Superman. Isso. Mas ele não entende, ele não concebe isso não, porque pra ele o legal é um voar, é o outro jogar um martelo e pegar aquele martelo com a mão e coisas desse tipo. Então essa foi a pergunta. Eu não recomendaria o Diogo assistir ao Alci. Não tem nada de conteúdo sexual. Tem um beijo, tá? Eu acho que o aspecto de sensualidade fica por conta da mulher gato que tem, mas não é nada erótico, que a roupa dela é um pouco mais colada, mas mesmo assim, se você for pensar com a roupa da Michelle Pfeiffer, daquele filme da década de 80, a dela é muito mais comportada, por exemplo. Mas é porque o tom do filme é mais sombrio. Uhum. Entendeu? Tu já assistiu Seven? Sim. Pronto. Sim. Esse filme do Batman, ele é um Seven Light. Tá. Entendeu? Ele é um Seven Light. Ou seja, o que eles fizeram com o Charada desse filme do Batman novo, eles estão de parabéns. Eles estão de parabéns. Porque no quadrinhos o Charada sempre foi meio que um personagem caricato demais, essa charadinha, não sei o quê. Nesse filme, eles transformaram o Charada como se fosse um serial killer. Como se fosse, não, num serial killer. Certo. Então ele deixava a pista para a próxima vítima dele, pro Batman tentar chegar, entendeu? Então ele acaba tendo esse tom pesado, entendeu? Por conta disso. E o filme ele é tão escuro, que eles tiveram que desenvolver uma tecnologia para o Batman poder aparecer no filme, de tão escuro que é o filme. Pensei, né? né? Sério. Então, assim, não recomendaria por conta disso. Agora, por exemplo, os adolescentes da guerra tudo assistiram. Uhum. Eu tava conversando com esse lado com ele. Não, poxa, eu já assisti o filme do Batman. Fazer o quê, né? Então, tá. Então, assim, para um adolescente, dependendo do seu grau de exposição, já dá. Tá certo? E assim, sabe, Alci, pra gente tentar, já para caminhar para as aplicações práticas. O que eu gosto do Batman, nesse aspecto da questão da inteligência e por aí vai, é que ele faz uma coisa muito, muito interessante, que é qual? Duas que me chamam a atenção no Batman. A primeira, esse aspecto de domínio das coisas ao redor. E quando eu uso domínio, eu uso na expressão de Gênesis. Ou seja, sendo ele humano, veja como ele não se intimida diante do inimigo que está na frente dele. Amigo, eu tenho que encontrar uma maneira de derrotar isso aqui. Assim, eu não consigo, não é uma opção. Tá? Eu tenho que encontrar uma maneira de vencer, de lutar, de me preparar para isso, de entender que aquilo ali tem uma fraqueza, que aquilo ali pode ser derrotado. Então aquilo ali foi uma coisa que sempre chamou a atenção, que como cristão, acho que todo cristão tem que ter isso também. No caso de um cristão, diferentemente do Batman, a gente já sabe, inclusive, quais são as fraquezas do nosso inimigo. É extrapolar elas, entendeu? Pô, vamos abusar disso aqui. Né? C.S. Lewis faz isso muito bem naquele livro Cartas do Inferno, né? Muito bom. Cartas do Diabo eu só aprendi. Em português, Cartas do Diabo eu só aprendi. Isso. Tá? Fez isso muito bem. Foi o livro, inclusive, que eu li com os adolescentes da igreja. Bom demais. Tá? O senhor comprou quando chegou hoje? Leia. Livrão, não. Tô falando sério, leia. É um livrão. Pode ler. É um livrão. Você vai ler rapidinho ele, eu acho. Tá? Ele faz isso muito bem. Então, esse aspecto do Batman eu gosto. Que é uma coisa como cristão. O que a gente pode usar à nossa disposição para enfrentar as coisas que estão diante da gente. Entendeu? Isso é uma coisa que eu acho fantástico. Uhum. Tá? A segunda coisa é assim... Tu falou que depois que do adulto só chorou 2 vezes assim de dor, né? Uhum. Mas eu quase chorei uma vez. Eu não tô lembrado da revista. Se é no Batman ano 1, ou se foi em algum... Ou se foi num jogo do Batman que teve. Acho que foi no jogo do Batman.
que quando ele mostrou assim, um contraste do Batman, assim, é isso que é interessante, que é assim, em caso da minha morte, segue meu testamento. Aí nada mais é do que como se fosse o pai dele, Thomas Wayne, lendo o testamento para ele. Ele, Bruce, meu filho, né? Se você está ouvindo isso é porque eu não tive o privilégio de ver você crescer. E aí ele fala assim, não use, a montagem que o cara fez foi muito boa. Não use esse dinheiro para carros extravagantes. Aí mostra justamente o Batmóvel. Não use dinheiro para carros extravagantes. Não use esse dinheiro para roupas extravagantes. Aí mostra justamente ele mostrando a roupa. Isso no quadrinhos. Esse foi eu vi um vídeo. Eu tô tentando me lembrar se foi o cara pegando uma montagem do Batman 1 ou se foi um trailer para um jogo do Batman. Eu tenho quase certeza que essa é a segunda opção. Que aí mostra assim, não use esse dinheiro para roupas extravagantes. Use isso para devolver essa cidade do tanto que você já tem. Aí o que o trailer tenta mostrar? Que o que o Batman faz com os recursos dele é devolver para a cidade. Meu amigo, eu já ganhei tanto de vocês, deixa eu devolver de alguma outra forma. Alguém pode argumentar. E caridade, tudo, sim, que no gibi ele até faz também. Tem até associação, parece, né? Isso. Mas a ideia dele é que ele é meio que devedor. Ou seja, a cidade tirou os pais dele. Então, ao invés dele ter raiva daquela cidade, assim, vou-me embora e eu tenho condição para isso, eu vou ajudar isso aqui. E isso é o que eu mais gosto do Batman. Mais do que sua inteligência, mais do que o dinheiro dele que todo mundo queria ter, né? Mas esse aspecto assim, rapaz, eu já tenho tanto, o que é que eu posso devolver? Esse é o aspecto que você vê o apóstolo Paulo dizendo, por exemplo, em Romanos 1, eu sou devedor para os ímpios. Sim. De pregar o evangelho para eles, porque olha o quanto eu tenho em Cristo, sabe? Então, o Batman consegue aplicar isso com o dinheiro dele para a cidade. E a gente deveria usar o mesmo raciocínio do Batman e dizer, rapaz, eu não tenho dinheiro, mas usar o que Pedro disse em Atos 3, eu não tenho dinheiro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Sabe? Então, é nesse sentido de que a gente pode ser melhor do que o Batman nessas circunstâncias, porque o que a gente tem a oferecer não pode ser tirado da gente. Entendeu? É Cristo e o Evangelho. Então isso sempre é uma coisa que sempre mexeu comigo assim no Batman, sabe? Desse contraste assim de que aparentemente ele estava desobedecendo o pai, mas estava obedecendo justamente o espírito do testamento dele. Use essa cidade, não use assim, salve essa cidade que já fez tanto pela gente, sabe? Aí eu disse, rapaz, se um crente aplicar isso ao Evangelho, ele vai trabalhar mais do que o Batman 1000 vezes. Isso, muito bom. Assim, sempre 3 coisas me chamaram a atenção no Batman, sempre. Desde quando eu tinha lá o meu gibizinho, meus quadrinhos. A primeira coisa foi o que eu mencionei, né? Eu acho que também pode ser aplicado na vida cristã, mas eu vou falar assim de algo muito pessoal, que foi sempre lutar contra os medos, né? Sim. A questão dele curiosamente, o que eu consigo também ver assim no Batman é que ele não só lutou contra o seu medo em relação a um morcego, mas ele se vestiu do seu medo para transpor pelo seu medo o medo aos outros, né? Sim. Mas uma coisa que eu vejo no Batman legal também é a necessidade da figura paterna, né? Ele perde o pai, mas tem lá o Alfred. Como é o nome do cidadão policial lá com que ele... Gordon, comissário Gordon. Mas o Alfred que é o pai dele. É o pai, né? Inclusive, a melhor cena do relacionamento de Bruce Wayne e Gordon, de todos os filmes do Batman, tá nesse. Certeza. Com o Alfred ou com o Gordon? Da Alfred e o Bruce Wayne. Na melhor cena de relacionamento dos dois, tá nesse pra mim filme. tá nesse último Pois filme. é. Não vou dar spoiler de qual é. Perfeito. Vou tentar assistir. Assista, você vai gostar. Então a figura paterna, a gente vê, ele perde o pai, mas tem lá a figura paterna muito presente nele, né? Quando o Batman morreu no gibi, o Alfred segura o corpo dele. Qual é esse gibi? Porque o gibi que eu tinha essa cena. Que é o do Alfred segurando o corpo dele? Isso. Pronto, era a crise final. Que aí ele segura assim. Acho que era esse. Aí ele perguntou, como é que você está se sentindo, Alfred? Aí ele fala, eu perdi o meu filho, como é que você acha que eu estou se sentindo? Entendeu? Ele sempre encarou isso, sabe? Então realmente é muito bom isso mesmo. E aquilo que você já mencionou, né? A causa dele pelos injustiçados da cidade, enfim, o senso de justiça dele, a ajuda dele sempre aos que estavam de alguma maneira precisando da ajuda, aos oprimidos, vou colocar nesse... A gente tem um preconceito com esse termo Sim. hoje em dia, né? Mas enfim, isso também, esses 3 pontos sempre me chamaram a atenção no Batman, e eu acho que isso aí a gente, com a cosmovisão cristã, pode adotar como algo muito importante para a nossa vida.
Veja, pessoal, é óbvio que a gente não tá entrando aqui no mérito, mas o Batman Vigilante, isso aí tá errado. O Cavaleiro das Trevas. Exatamente. Também. A gente não tá entrando nesses aspectos, entendeu? É óbvio que como vigilante ele tá errado mesmo, tá? Nesse sentido, ele tá violando uma lei, tá? Então a gente não tá entrando nesse mérito, tá pegando só a licença poética da filosofia do personagem, tá bom? E o seu, qual é o seu personagem favorito de gibi, né? De herói, faz nos comentários. A Marvel fez esse favor de popularizar tudo que é herói, agora tem herói que todo mundo conhece, tem que era só Batman, Super-Homem, agora até Shang-Chi. Tem muita coisa, impressionante. Até Shang-Chi agora tem. Tá? Então, qual é o seu herói favorito? O que é que você gosta dele e o porquê? E diga o que é que você achou desse episódio também, porque quem sabe no futuro a gente não traz até a criançada pra cá pra gente comentar um pouco sobre isso também, tá bom? Pois, pessoal, Deus abençoe. Até sexta, se Deus nos permitir. Até mais. Tchau, pessoal. Até sexta.